Olá a todos, bom, estamos começando aqui mais um bate-papo aí nesse Necton Convida, e a gente também hoje tem uma casa aqui muito legal, muito interessante aí para a gente falar um pouquinho mais sobre investimentos. Estou falando da casa Mafre Investimentos e tem ali como dois representantes de peso aqui conosco, Carlos Eduardo, que é diretor de investimentos da casa, e Luiz Afonso Lima, que é head de análise macro. Bom, também acho que vocês podem perceber também, eu conto com a participação aqui ilustre de André Perfeito, economista-chefe da Necton. Tudo bem, pessoal? Como vai? Tudo bom. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, André. Tudo bom? Boa tarde aos dois. Bom, eu queria agradecer já de antemão aí a presença dos dois, Luiz e Carlos. Enfim, é uma oportunidade muito boa aqui para a gente debater um tema muito importante, né? E acho que eu queria até iniciar o nosso bate-papo, né? Acho que antes de entrar diretamente, talvez ligado ao tema, né? Eu queria que talvez você fizesse uma introdução, seja ali falando um pouquinho sobre a casa, em termos de histórico, de uma maneira institucional, e até falando um pouquinho sobre os produtos que hoje vocês ali acabam tomando ali a gestão. Bom, Glauco, a Mafre Investimentos é uma casa de 17 anos de história, tá? A gente tem hoje 10 bi e 400 sob gestão, né? Oferecemos R$1 bilhão aí em distribuição de fundos abertos, tá? Então, dos mais diversos segmentos, a gente tem fundo DI, tem fundo renda fixa, fundo multimercado, fundo de ações small cap, fundo cambial, tá? Atuamos também no segmento previdenciário, tá? A gente tem aproximadamente 2,6 bi de gestão no segmento previdenciário, tá? Temos também outros segmentos atendidos, corporate, né, no caso de grandes empresas, e também fundos de pensão. Então, é uma casa aí que tem 10 bi 400 sob gestão, e atuamos basicamente em todos os segmentos, tá? Renda fixa, ações e multimercado, e fundos multimercados, tá? Tá bom, legal. Bom, eu acho que hoje a gente tem até, de certa forma, o nosso tema acaba direcionando mais para multimercado. Dentro dos multimercados, acho que você tem aqui um destaque que é o Inverson, é isso? Exatamente. O destaque dos fundos abertos é o Mafre Inversion, né? É um fundo que está aberto, né, desde 2006, então tem um longo histórico de cotas, onde o cliente pode verificar ali as últimas crises que a gente teve no mercado, né? Então pode ver o comportamento da equipe de gestão, como que a gente se saiu, como foram as recuperações, né? E é um multimercado macro. Hoje a gente opera no exterior também, tá? Então a gente opera no exterior, mercado local, renda variável, renda fixa, eventualmente commodities também. A gente fez algumas posições esse ano em commodities metálicas, por exemplo, né? Então a gente busca esses excessos de retorno nesses diversos mercados que a gente tem disponível aí para... Tá bom. Carlos, até você falando um pouquinho do fundo, né? Enfim, acho que você tem um escopo bastante grande em termos ali de investimentos, né? Você falou várias classes de ativos, mas eu queria, talvez, você tem talvez uma vol em termos de expectativa, de volatilidade, você falou Claro. que você investe lá fora, o que seria talvez parâmetros que vocês buscam aí direcionar para esse fundo, em termos de vol? Até primeiro ponto aqui que eu posso direcionar. A volatilidade alvo do fundo é 6% ao ano, tá? Então a gente procura manter essa volatilidade ao longo do tempo, né? Então, se você pegar a lâmina lá de informações, o material de divulgação mensal, você tem lá o gráfico da volatilidade do fundo, né? Como a gente viu, 2020 é realmente foi um ano um pouco fora da curva, então a vol acabou subindo além disso, tá? Mas se você olhar no histórico, a gente procura manter o fundo por volta de 6% de volatilidade anualizada. Tá? Além disso, o fundo ele tem 2% de taxa de administração, né, e 20% de performance do que supera o CDI. Carlos, eu ia falar, você até emendei um pouco dessa pergunta um pouco para iniciar, talvez falando um pouco de características do fundo, mas eu queria perguntar um pouco, a gente vive ali, multimercado, acho que tem ali um prato cheio, né, ano de 2020... não faltou volatilidade e, de certa forma, oportunidades. Eu queria que vocês falassem um pouco, talvez ali, seja o que vocês tomaram como iniciativa no começo da crise, e talvez ligando de movimento atual, né? Se você pudesse falar um pouco o que é a visão de vocês em termos aí de alocação, o que vocês estão alocando aí dentro do Inverson? Claro, Glauco. Bom, o ano de 2020, eu vou contar aqui uma rápida história, tá? Não quero... porque são muitos detalhes, mas eu quero trazer isso aí para vocês podem também verificar no histórico do fundo.
a gente estava com uma visão um pouco mais pessimista de bolsa para o ano de 2020, tá? Isso olhando lá em dezembro de 2019, e a gente acabou ali naquela euforia que estava, né? A bolsa ali por volta dos 115, 118 mil pontos, a gente resolveu fazer uma put de proteção, tá? Com a ideia de que em 2020 a gente teria certa dificuldade, né, de avanço das propostas, das reformas administrativas e fiscais. Então, a gente acabou fazendo uma proteção de bolsa de 100% da posição que a gente tinha na época, né, esperando um pouco de volatilidade adicional devido a esse cenário, tá? Então, a gente olhou para um determinado cenário negativo, porém veio do coronavírus, né, veio da pandemia. Então, para vocês terem ideia, essa proteção era de 95 mil pontos para junho, tá? A gente fez uma proteção, era longe até do nível que estava a bolsa lá em dezembro de 2019, mas foi uma proteção muito efetiva. Então, a gente conseguiu, no meio da crise, proteger 100% do portfólio de renda variável, que era aproximadamente 25% lá em dezembro, né, e conseguimos controlar o risco das outras posições. Então, a gente entendeu que aquela posição estava inteiramente protegida e conseguimos deixar espaço e ter uma gestão bastante ativa no mercado de juros futuros, que também sofreu, né, bastante, aí, principalmente nos meses de fevereiro e março, agora de 2020. Né, então, em grande resumo, quando a Bolsa bateu lá os seus 61, 62 mil pontos, a gente tinha um grande ganho da opção, né, da opção de venda que a gente tinha na carteira, e a gente falou, bom, o mercado estabilizou e começaram a sair as primeiras notícias de tratamentos, vacina lá para o Covid e tudo mais. Aí a gente entendeu o seguinte, olha, agora a gente conseguiu proteger bem o portfólio, mas agora a gente vai ter que fazer uma administração muito assertiva da posição de hedge que a gente tem, né? Então, felizmente, a gente conseguiu trocar de hedge, ou seja, a gente vendeu essa put de 95 mil pontos e comprou uma put de 75 mil pontos, né, para o mesmo vencimento, que era junho 20, conseguiu embolsar uma grande parte aí do ganho, né, desse hedge, e com a bolsa subindo e alcançando aí por volta dos 100 mil pontos, a gente conseguiu ter um grande ganho na opção, né, e tivemos todo o retorno do ganho de renda variável, tá? Então, foi aí um dos grandes acertos que a gente teve no ano, foi justamente fazer a administração do hedge, né? Não basta só você fazer o hedge, você tem que tentar administrar esse ganho à medida que você vai vendo um direcionamento do cenário um pouco diferente. Então, assim, a gente olhou para um determinado cenário que era mais local, né? A gente não imaginava um cenário tão estressado até no exterior, e conseguiu aproveitar e trazer um retorno diferencial aí para o fundo nessas posições de renda variável, tá? A gente tinha uma posição bem maior no começo do ano, até no auge da crise. Depois que isso melhorou, ali, logo depois do mês de março, ali começou a haver uma melhora, uma sinalização melhor, a gente foi reduzindo um pouco as posições até meados do mês de julho, tá? Então, a gente reduziu essa posição, e agora, em agosto, setembro, a gente voltou para a posição devido aí ao prêmio de risco que aumentou nessa parte intermediária da curva, tá? Então, a gente acredita que tem um grande prêmio de risco mais voltado aí por conta das dúvidas fiscais, tá? Então, se você pegar a curva de juros curta para a curva de juros intermediária, a gente vê um grande prêmio de risco. Então, você pega a Selic corrente contra essa curva de 2025 e 2027, a gente vê que no histórico pregresso, né, desses diferenciais, está um dos maiores diferenciais que a gente já observou, tá? Então, imaginamos que isso tende a fechar, né, e acreditamos que no curto prazo a gente não tem muito espaço para alta de juros, então a gente acredita que essa curva intermediária tem que ceder um pouco. Tá, então, essa é a aposta no mercado de juros que a gente tem hoje, tá bom? E o fundo tem aproximadamente 60% dado, né, posição pré-fixada nesses dois vértices, janeiro 25 e 27. Carlos, eu até perguntar um pouco, você falou dessa posição intermediária que você tem a respeito ali no mercado de juros, né?
Mas eu queria perguntar, talvez, um pouco até, você vê talvez um empecilho ali, em termos de influência, o lado fiscal como um todo, né? A gente olha ali, de certa forma, a discussão ali sobre renda cidadã, da onde que vai tirar dinheiro, se vai estourar teto, e eu queria perguntar um pouco como que vocês estão olhando aqui, não sei, talvez até chamar um pouquinho para a conversa também o Luiz, para falar um pouco em termos de análise macro aqui, o que vocês estão olhando como... Glauco, eu até queria aproveitar esse ensejo aí para também fazer uma questão aí, porque acho que a gente entrou já na parte propriamente macro, né? Muito interessante, né, a leitura de vocês já ano passado, né, fazendo uma proteção bastante exitosa, né, da carteira, mas agora vocês estão numa ponta até aparentemente mais otimista, né, imaginando que isso, esse diferencial, né, vai desinclinar essa curva, né? O desafio fiscal preocupa vocês? Acho que talvez vocês estão vendo uma chance do mercado desestressar rapidamente a respeito disso? Bom, André, não sei se você concorda, mas, assim, apesar de ser um momento extremamente desafiador, nós temos alguns pontos positivos, né? Acho que a crise externa ela está sendo menor do que se imaginava, isso é uma surpresa positiva. Além disto, nós temos também uma mudança de postura do Fed, o Banco Central norte-americano, que também nos ajuda, né? À medida que os juros americanos ficam mais baixos por mais tempo, nós temos um benefício, né, para moedas emergentes, né? Isso traz uma situação bastante favorável para a balança comercial, então a gente tem um balanço de pagamentos muito, muito favorável, é um ponto positivo, né? A dúvida que a gente se faz, a pergunta que a gente se faz todos os dias é se essa taxa de câmbio não chega na inflação, porque esse seria talvez o motivo para o Banco Central aumentar a taxa de juros. Deveria ser, pelo menos, né? A inflação, o sistema de metas de inflação. E quando a gente coloca uma lupa, a gente vê que, por vários motivos, essa pressão de câmbio, ela não chega na inflação ao consumidor, ou se chega no nível muito, muito baixo. Isso significa que o Banco Central pode se dar o luxo de manter a taxa de juros baixa por mais tempo, né? Então, isso favorece alguns setores que são mais elásticos sensíveis à taxa de juros. Então, o setor de construção civil, por exemplo, pode se beneficiar, ao mesmo tempo que setores exportadores podem se beneficiar também. E no médio prazo, apenas no médio prazo, o Banco Central começa a subir juros, né? Sim, a gente entende, não sei se você concorda, que não é normal um país emergente como o Brasil ter uma taxa de juros nominal e real tão baixa. Então, não que a gente não tenha preocupação com o fiscal, temos sim, mas acho que a taxa de juros ela vai gradualmente começar no médio prazo, subir. E aí, nisso, a gente vê que a diferença entre a parte mais curta e a parte mais longa pode, aos poucos, começar a ceder. Então, não que a gente não tenha preocupação fiscal, temos sim, mas talvez a gente esteja no ponto mais sensível. E no médio prazo, a gente tem alguns motivos para imaginar que essa diferença entre a parte mais curta e a parte mais longa comecem a se estreitar. Essa é a nossa visão. Ô, Luiz, vocês estão trabalhando com quanto de câmbio para o final de 2020, mais ou menos? Vocês estão números? O final de 2020, a taxa de câmbio, a gente imagina que pode até se apreciar o real, à medida que a moeda americana ela perde força em função dessa taxa de juros mais baixa nos Estados Unidos, né? As moedas emergentes, como a gente falou, elas podem se beneficiar, se fortalecer. Então, imagina que a taxa de câmbio hoje está por volta de 5,50, ela pode convergir para um número mais próximo entre 5,20 e 5,30 reais por dólar no final do ano. A respeito da questão da parte fiscal propriamente, vocês esperam, enfim, uma melhora de curto prazo? Eu acredito que não, mas a respeito de reformas, vocês acham que vai sair alguma coisa esse ano? Qual a sensação de vocês sobre a dinâmica política / econômica nesse restinho que sobra de 2020? Eu acho que a gente tem alguns desafios gigantes aí no curtíssimo prazo, né? Para começar, um ambiente de reformas ele é muito mais complicado em meio a eleições.
Está comprovado que mesmo eleições municipais, eles têm um efeito, sim, na política federal, né, um efeito entre o Congresso e o Executivo. Então, isso atrapalha um pouco, né, sem falar que os temas que estão sendo colocados agora para as reformas são extremamente complexos, né. Então, reforma administrativa, né, se tiver que ser feito o que deve ser feito, assim, os temas são mais do que complexos, né, e demandariam um tempo de discussão e de amadurecimento muito maior do que os poucos mais de 2 meses que nós temos pela frente. Além disso, a reforma tributária, por incrível que pareça, né, são tantos anos de discussão e assuntos já até amadurecidos, eles também demandam ainda, por incrível que pareça, um tempo ainda de discussão dentro do legislativo, entre as esferas do executivo. Então, nós não acreditamos que no curto prazo a gente vai ter já avanços, né? Esses avanços acontecerão ao longo do ano que vem. Tá? Então, aí sim nós poderemos ter um avanço nas reformas, na reforma administrativa, na reforma tributária e no Pacto Federativo, à medida que o decorrer do ano de 2021 avançar. Luiz, eu ia perguntar, desculpa, até vocês debateram bastante, né, o questionamento aí do André, né, a respeito do lado da questão fiscal, né, que, enfim, está aí ganhando contornos nos últimos dias. Mas eu ia perguntar um pouco até, falando aqui, o André sempre acaba mostrando um pouco esses números, né, enfim, a gente olha a inflação, não que a inflação de curto prazo, medida lá pelo IPCA, está numa situação ruim, né, em termos ali, um valor muito baixo, mas o que está chamando um pouco a atenção também, né, a gente, país como que teve ali muitos anos de empecilho em termos de inflação, carrega vários índices de inflação e a gente acaba acompanhando, enfim, até hoje. E um índice de inflação ligado ali, principalmente ao atacado, né, o IGPM, vem aí descontando de uma maneira, enfim, muito alta, né? Você olha em 12 meses, mais de 2 dígitos, né? Eu queria perguntar um pouco como que vocês estão olhando talvez essa dinâmica para a inflação propriamente, e se isso pode chegar olhando no IPCA como um todo, né? Bom, primeiro, assim, talvez valha a pena comentar, a situação de balanço de pagamentos é muito positiva, né, mais positiva do que outros emergentes. Isso nos dá um certo conforto, né, de que a taxa de câmbio ela não vai continuar depreciando muito mais do que já se depreciou, né? Na nossa visão, até se depreciou mais do que deveria, né, por questões fiscais. Mas não acho que a gente tenha que ficar preocupado com depreciações muito maiores daqui para frente. Tá? Bom, aí tem o outro lado da resposta, que é a conversa entre os dados dos preços no atacado e os preços no varejo. Tá? Essa transmissão ela está sendo menor agora do que foi no passado. A gente faz testes aí para verificar essa relação e a gente verifica que a conversa está sendo muito, assim, a transmissão está sendo muito baixa, né? E tem alguns motivos que explicam isso, tá? Um deles, que pouca gente tem observado, é que a gente passou por uma mudança de pesos dentro do IPCA. Os serviços passaram a ganhar maior importância no IPCA, aí isso faz com que os preços de bens, né, tenham um impacto menor. Né? Então, no fundo, o que está acontecendo é uma mudança de preços relativos. Ok, a gente tem um aumento, sim, de preços de produtos, né, por conta de impactos do câmbio nos preços de insumos, bens de insumos, matérias-primas e componentes importados, mas os preços dos serviços continuam muito baixos. Isso significa, se traduz numa mudança de preços relativos. No curto prazo, a gente até pode ter um salto, vamos ter agora ao longo dos últimos meses do ano, mas isso não se traduz numa aceleração da inflação como a gente teve em anos anteriores. A memória inflacionária, né, que a gente tanto comenta, talvez ela, na nossa visão, ela não volte com tanta intensidade em função dessa mudança de pesos do IPCA que a gente teve ao longo de 2020. Entendi, tá bom.
acho que indo talvez, passando talvez, encerrando talvez esse tema um pouco de juros, né? Eu queria perguntar um pouco, ali o fundo multimercado como um todo também tem você falou ali, Carlos, no começo, um pouco de posicionamento em renda variável, mas eu queria perguntar um pouco ali, olhando se tem mandato propriamente para vocês olharem stock picking ou basicamente o fundo como um todo ele procura fazer uma alocação de uma maneira mais genérica através aí de índices ou ETFs como um todo? Não, a gente busca o stock picking mesmo, tá? Então, a nossa equipe de análise, que inclusive é comandada pelo Luiz, tem aí a tarefa de ficar buscando no mercado setores e empresas que eventualmente se beneficiem de movimentos táticos de curto prazo, tá? Então, ao longo da crise, a gente fez diversas trocas setoriais, né? Porque a carteira que a gente tinha lá em dezembro, ela é totalmente diferente. Hoje, por exemplo, a gente fez diversos rebalanceamentos, porque muitos setores sofreram muito, tá? Se recuperaram de uma maneira um pouco mais efetiva, e a gente conseguiu, de fato, aproveitar essas mudanças, né? Então, por exemplo, um consumo não tão essencial, por exemplo, lá em dezembro, que a gente tinha na carteira, a gente acabou trocando, né? Por incrível que pareça, teve alguns tipos de setores, por exemplo, classificados como setor de consumo de construção civil, que não é o bloco, o tijolo, e sim aquilo que a pessoa usa para reformar a casa, pequenas reformas. Isso aí conseguiu apresentar um resultado bastante importante. Entendi. E em termos de setores, o que hoje vocês mais agrada a vocês? O que vocês estão mais alocando? Bom, hoje a gente já tinha essas posições anteriormente, né? Mas a gente tem bastante siderurgia, metalurgia, essa parte do consumo mais essencial que a gente acabou trocando. Então, no meio da crise, até pelo fator dólar e também por um consumo maior, por exemplo, papel e celulose, a gente acabou fazendo, né? Então, a gente conseguiu se aproveitar de diversos setores. Nesse momento, por exemplo, construção, a gente conseguiu aproveitar também, aí não zerando, né? No começo a gente achou que ia ser um problema, mas no final a gente viu que o setor de construção não parou, né? Foi um dos setores essenciais que não parou, principalmente em São Paulo, né? Então, assim, as obras não pararam. Então, tem obra que, por exemplo, o cara a construtora está só esperando o financiamento bancário chegar, precisa completar aqueles estágios da obra pré-programados e recebem, ou seja, tem o faturamento, tá? O estoque de venda, você tem lá o estoque dos estandes, né, que você vê a venda, ela ficou um pouco parada no começo, mas depois a gente viu também que começou a haver uma procura, né? E a gente viu também procura no segmento de imóveis não novos, né? O segmento de seminovos, vamos dizer assim. Né, as pessoas estão buscando novos espaços, né? Tem muita gente que vai efetivamente querendo aumentar a casa, né? Então, isso a gente viu um aquecimento no setor de construção, tá? Então, isso a gente conseguiu também, aí no meio de identificar como um dos setores que ficou resiliente, né? Teve também uma surpresa positiva da taxa de juros, que a gente já comentou, né? Que favorece bastante esse setor. Né? Então, num movimento de queda de taxas de juros, os investidores começam a olhar outras alternativas para, enfim, trazer um retorno diferente. Então, por exemplo, quem não pensava em ter um segundo apartamento para alugar, olhou para o aluguel e olhou para a taxa Selic e falou, olha, eu prefiro colocar um pouco de dinheiro agora num ativo real com um rendimento um pouquinho até maior do que está pagando uma renda fixa tradicional. Então, isso está trazendo uma busca também por imóveis, né? Então, a gente viu que por todas essas razões que eu coloquei, acabou sendo um setor que acabou reagindo bem, né? A gente gosta para predileção, né? Tem algumas características que a gente gosta de olhar ali, já olhando fazendo uma análise mais quantitativa de cada papel, mas a gente viu que foi um setor resiliente aí que conseguiu passar, vamos dizer assim, pela crise de um jeito diferente. Se você olhasse antes, poderia até falar, poxa, não é um setor que pode agradar,
mas por essa conjunção de fatores acabou favorecendo, tá? E aí apareceu muita coisa no meio do caminho também, setor financeiro também, algumas oportunidades que foram aparecendo, né, depois do desenrolar da crise e tal. Então, isso a gente foi fazendo de maneira dinâmica, né, não é tudo de uma vez só, você vai fazendo essa troca ao longo do tempo e vai conseguindo aproveitar essas oportunidades, né. Então, basicamente é isso, o fundo tem a carteira de renda variável que tem lá, né, sendo mais objetivo agora na tua resposta, ele é de stock picking, sim, não é um ETF ou, estou tentando replicar o índice, não é isso, tá? A gente está conseguindo, nessa carteira, inclusive, performar o benchmark, e aí que a gente considera o Ibovespa em 2020. Entendi, bem claro. Luiz e Carlos também, a gente estava conversando até um pouco antes, né? Vocês comentaram até que uma questão do Inverson também tem um mandato para alocação offshore, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco, a gente debateu bastante aqui internamente, né? Eu queria que vocês falassem um pouco o que é a visão de alocação lá fora, se vocês têm ou não têm, o que vocês estão olhando como aí, gostam ou não gostam, basicamente. Bom, pessoal, só para colocar uma pergunta aqui mais, Carlos, desculpa. Vocês estão comprados em Biden ou comprados em Trump aí? Vocês estão achando que vai dar essa eleição maluca nos Estados Unidos lá? A gente aqui tem uma visão de que o Biden, de alguma maneira, ele pode trazer menos volatilidade no futuro, tá? Mas a gente acredita que pode ter um ponto de volatilidade que seria, né, isso muito alinhado dentro lá do Partido Democrata, que seriam algumas reformas fiscais que boa parte, né, de quem declarou apoio ao Biden tem colocado como pedido, né, que é uma tarifação mais efetiva de empresas, de alguns setores, né, uma tributação maior para classe mais alta nos Estados Unidos, né, então, assim, se isso é divulgado, né, a gente precisa efetivamente medir os impactos, né, e pode ter uma volatilidade no curto prazo. Mas eu acredito que, do ponto de vista geopolítico, tá, com o Biden, a gente vai ter menos volatilidade no meio do caminho, não vai ter tanta... Assim como a gente observou, né, durante esse primeiro mandato do Trump, a gente teve muitas surpresas no meio do caminho, né? Teve coisas até que foram positivas, né? Negociações que a gente achou até estranho com Coreia do Norte, né? A gente achou meio surpreendente. Bem exótico isso, né? Exótico, né? Então, a gente achou curioso, né? Mas, por outro lado, teve, por exemplo, agravamento com a China, né? Que foi bem complicado. Não sei se vocês se lembram, lá em dezembro, um dos temas eram as rodadas de negociação Estados Unidos e China, que isso sumiu do radar. Ninguém mais fala nisso. Morto. Teve os pacotes fiscais em todas as regiões, né? Todo mundo está sofrendo de fiscal. O Brasil, enfim, nossa reforma da Previdência foi inteira em 2020, né? A gente lembra do número mágico de 800 bi, é exatamente o número que foi aí divulgado, né, como gasto de auxílio à pandemia. Então, assim, todo mundo está sofrendo com fiscal, mas a gente vê que lá atrás, ali em dezembro, era o tema da vez, né, as negociações Estados Unidos e China. Então, assim, nesse aspecto, não que, se você olhar historicamente, republicano é até mais fácil de negociar esse tema do que democratas. Os democratas tendem até a ser mais duros, né? Pode até dar uma falsa impressão, mas, historicamente, o democrata é mais duro com as negociações internacionais do que os republicanos. Não sei se vocês se lembram, até nos governos Bush, falavam que quando o republicano ganha era até bom para o Brasil, que o Brasil conseguia avançar em alguns temas, né? Então, agora a gente olha o contrário e fala, poxa, se for o Trump o cara do republicano, então, se entrar o Biden, de repente tem uma menos volatilidade geopolítica, tá? Então, a gente está olhando nessa linha. De repente, um pouco de vol no curto prazo, quando ele divulgar as medidas e eventualmente for alguma coisa mais dura, porque os Estados Unidos também estão com um desafio fiscal, né? Cada um a sua medida, mas lá é um desafio fiscal importante também. Eles também tem casas e grandes nomes que falam que o dólar pode sofrer no ano de 2021 por conta dessas diferenças e desequilíbrios fiscais, né, e das regiões. Zona do euro
versus Estados Unidos, né, assim, mais entre moedas fortes. Então, tem um desafio fiscal lá importante, tá? Bom, nessa linha, sendo muito direto aqui na pergunta de vocês, acho que ligando a pergunta do André com a do Glauco, a gente tem mandatos, sim, para fazer operações lá fora. Parece fácil falar agora, mas a gente fez uma posição de ouro e prata em novembro de 2019, tá? Pensando em outros motivos, né? De novo, não fizemos essa posição pensando em pandemia e em todos esses desequilíbrios que a gente tem visto agora, né? Essa versão a risco. Mas não, fato cara, só te interrompendo aqui, vocês acertaram na mão em tudo, hein? Acertamos, a gente zerou essa posição muito no final. Bem, parabéns. A gente zerou essa posição no final de julho, tá? Então, lá sim, a gente fez em ETFs, tá? A gente não conseguiu um veículo bom aqui para fazer, então a gente preferiu, principalmente prata, que a gente não tinha um veículo mais efetivo por aqui. Mas a posição era mais em ouro do que em prata, tá? A gente acabou fazendo nas duas, que imaginou que prata tinha uma elasticidade até maior, né? E é verdade. Então, a gente acabou zerando essas posições agora em julho. Além disso, tá, depois de todo esse posicionamento, a gente também manteve, tá, era uma posição que a gente tinha lá atrás e que a gente manteve, que é a de treasuries, tá, a gente está comprado em treasuries, tá, aí é uma posição tomada, tá, imagina que deve acontecer, né, um pouco de repasse de inflação, a gente deve ter nos Estados Unidos, que o nível de taxa do Treasury de 10 anos continue aí entre 0,60 e 0,70, tá? Se isso acontecer, é como se você tivesse uma corrosão, né? A gente precisa entender o seguinte, o investidor vai continuar, para manter um ativo livre de risco, ele vai topar ter uma corrosão monetária se tiver uma inflação nos Estados Unidos? É essa pergunta que a gente se faz e é o fundamento dessa nossa posição, tá? Então, ela tem aproximadamente uns 12% do fundo, tá? Isso nem está lá fora, a gente conseguiu um veículo local que faz, que é um contrato BMF aqui um contrato da B3 que a gente tem de treasuries de 10 anos, né? Que com uma pressão maior de dólar, a gente começa a ver essa posição um pouco mais pressionada, tá? A gente vê que no curto prazo o Fed está começando a usar a inflação média, né? Não sei, depois isso pode até virar um tema de discussão aí de você e o Luiz, André, mas a gente entende o seguinte, que ao fazer isso, é como se você tivesse desprezando a inflação de curto prazo e considerando uma inflação que já foi passada por um outro motivo, né? A inflação passada aqui no ano de 2020 foi tranquila por conta de uma atividade econômica extremamente baixa em todo lugar, inclusive no Brasil, né? Principalmente ao consumidor. Então, assim, será que o investidor americano, né, o cara que compra treasuries, ele vai topar, sei lá, imagina se tiver uma inflação americana por volta de 3%, e o cara está aplicado para 10 anos a 0,60, 0,70, ele vai topar ao longo do tempo e não tentar buscar um outro ativo para tentar recuperar esse valor? Por exemplo, é sabido que em cenários de inflação, a própria renda variável funciona como um veículo de você repassar a inflação para dentro do seu ativo, né? Porque as empresas repassam preço, isso acontece de maneira imediata, se a empresa conseguir, e o investidor consegue ter o retorno da inflação ali mais rápido. Será que não pode ter uma segunda onda de migração? Quer dizer, será que não pode ter uma onda de migração de renda fixa para a renda variável decorrente desse fato? Porque o Treasury ele acaba sendo ali o refúgio, né? Tudo que acontece de aversão a risco, o investidor busca o Treasury. Só precisa ver se quem está lá aplicado e quem compra esse ativo vai permanecer esse efeito inflacionário nos Estados Unidos, que, né, pelo menos nos primeiros que apareceram, já começaram a dar alguns sinais de inflação, né? Então, a gente precisa verificar isso aí com mais cautela
e que já fundamentou nossa posição. A gente espera ter um retorno em breve dessa posição aí, buscando ali por volta entre o Treasury entre 1,10 e 1,20, tá? E hoje ele está mais ou menos 0,60, 0,70, tá? Entendi. Bom, eu acho que se a gente for ali debater talvez um detalhe, né? Vocês têm um mandato bastante amplo, né? Basicamente, daria para falar aqui muito mais, né? Acho que aprofundando como um todo, mas acho que já deu uma ideia muito boa para entender um pouco do produto, entender um pouquinho de mandato, em termos aí de alocação de uma maneira tática como um todo, e também, né, até como o Carlos falou, de uma maneira institucional sobre a MAF, né? Uma casa ali super renomada, ali com mais de 10 bilhões, é isso, atualmente, de alocação como um todo. Então, exatamente. Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou passar Luiz, Afonso e Carlos, talvez eu queria já direcionar aqui para o encerramento, passar para vocês algum ponto que a gente não destacou, não observou, seja de produto, seja ali de uma maneira institucional, eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Bom, da minha parte, assim, comento o seguinte, é um momento único, né, são muitos desafios, muitas dúvidas, questões muito relevantes. Isso nos faz pensar muito e traz, na verdade, várias oportunidades. Tá? Tanto em termos de moedas, né, nós temos uma volatilidade maior do que no passado agora, depreciações e apreciações de moedas que acontecem, temos mudanças de taxas de preços de commodities também favoráveis a economias emergentes no momento, temos efeitos também nas inflações dos países, que trazem várias dúvidas, várias questões, e, portanto, nas taxas de juros também. E, por fim, tudo isso somado ainda traz um impacto multifacetado em termos de setores. Né? Setores perdedores, setores ganhadores. Há uma grande mudança, na verdade, de paradigma de crescimento no longo prazo da economia brasileira. Isso traz para fundos de investimentos como Inversión, muitas oportunidades. Então, nós estamos muito atentos a essas oportunidades e buscamos trazer isso para os nossos clientes. Entendi. Do ponto de que o recado que a gente gostaria de dar é que a gente está procurando ser muito ativo, né? Estamos tentando buscar essas oportunidades que aparecem, né? Como a gente falou, tem oportunidade na renda fixa, falam que a renda fixa morreu, mas a renda fixa hoje ela está com volatilidade, né? Então a gente consegue aproveitar esses movimentos de volatilidade também, né, com um acompanhamento de cenário, né, de fiscal e dos desdobramentos aí de tudo que está sendo discutido, né, de reformas. A gente acha que tem uma oportunidade importante, né, se a gente conseguir ver aí um cenário um pouco mais tranquilo nesse segmento. Eu acho que com um direcionamento ali de orçamentos, né, e pacotes, quais sejam, renda cidadã, dentro do teto, acho que isso já dá uma tranquilidade maior para o mercado, né, e isso a gente pode ter um retorno interessante na curva de juros aí no médio, mais para o médio prazo, né. Então, assim, variável também, neste cenário que a gente tem de taxas de juros, acaba sendo uma alternativa também, tem boas oportunidades, a gente tem encontrado papéis com boas perspectivas de crescimento e também de upsides, né, então isso é importante, né, lógico, tem uma seletividade atrás disso, mas a gente tem conseguido achar, e é isso que a gente tenta traduzir aí para dentro da rentabilidade do fundo, né, e a busca constante aí de novas oportunidades, novas posições diferentes, posições que a gente consegue, dentro dos nossos mandatos, rapidamente montar, se aparece uma posição em commodity, a gente consegue fazer, né, então isso é o que a gente tenta trazer aí de diferencial de produto aí para os clientes, né, da Necton e enfim, trazer aí uma boa oportunidade de investimento para o investidor no médio e longo prazo. Tá bom, então, Luiz, Carlos, inclusive também André, queria agradecer a todos aqui esse bate-papo. Antes de encerrar, você que talvez aí acompanhou a narração aí do alocação, do Inversión, gostou do que foi comentado e quer, enfim, participar investindo junto, né? Então, tem aqui disponível, né, que nem o Carlos comentou,
na nossa plataforma aqui, o produto aí da MAFRE, o Fundo Multimercado em Inversão. Então fica aí o convite para vocês analisarem propriamente aí o fundo. Tá bom, então, pessoal, muito obrigado a todos. Até mais. Tchau, obrigado.